Tendo trazido a questão das construções epistemológicas, as metodologias específicas, eu te pergunto, tem alguma justificação que pode demonstrar o que vem sendo dito sobre a insegurança jurídica nas decisões do Supremo, estabelecidas a prioristicamente? A questão a ser resolvida está no final do texto da indagação. Todas as questões que estão sendo julgadas são julgadas a prioristicamente. E quem justifica esse apriorismo é exatamente o livre convencimento dos magistrados. Vamos recordar aquela questão dos guindastes, que a gente já falou tantas vezes, em que uma mera fotografia olhada pelo magistrado superou 4 laudos técnicos. Por quê? Porque o juiz estava convencido, como estava convencido o ministro que a gente referiu, de que ele tem livre convencimento para dizer o que é a realidade. Mas aí é o seguinte, de onde é que vem essa justificação? Por que essa ideia está posta no seio da magistratura? E também no seio das universidades. Vamos ver o que nos diz Damasio de novo. Nós utilizamos Damasio exatamente para manter uma coerência. Mas Damasio é cientista e todas as publicações dele estão sendo revisadas e explicadas em termos científicos do mundo. Então não posso duvidar dele. Pelo menos enquanto não vier alguém dizer que ele está errado. E ele diz que a ideia do livre convencimento de cada qual, como sinônimo de verdade, está absolutamente equivocado. Então vamos a esse tema. Refere o Damasio. Começamos então pelo penso, logo existo. Essa afirmação, talvez a mais famosa da história da filosofia, surge pela primeira vez na 4ª sessão do discurso do método, em 1637, em francês. E depois na primeira parte dos princípios da filosofia, em 1644, em latim. Consideradas literalmente, a afirmação ilustra exatamente o oposto daquilo que creio ser verdade, acerca das origens da mente e da relação entre a mente e o corpo. A afirmação sugere que pensar e ter consciência de pensar são verdadeiros substratos de existir. Quer dizer, a existência do mundo estaria brotando na linguagem de quem fala. É isso que ele diz. E como sabemos que Descartes via o ato de pensar como uma atividade separada do corpo, essa afirmação celebra a separação da mente da coisa pensante, do corpo não pensante, o qual tem a extensão e partes mecânicas. Então, a ideia é justamente inserir a mente da pessoa no universo e que mecanicamente ela passa a dizer o que é verdade. É essa a ideia. Então aí nós temos Descartes. Mas a ideia de Descartes estava sendo contestada por Spinoza na mesma cidade e no mesmo período em que ele estava escrevendo a sua obra, 1637. Spinoza tinha descrito uma organização funcional que a ciência moderna está revelando como um fato. Quer dizer, a ciência moderna hoje está revelando a verdade que já era imaginada por Spinoza exatamente no mesmo período que o discurso do método foi escrito. Ele está revelando, então, como um fato, que os organismos vivos são dotados de uma capacidade de reagir emocionalmente a diferentes objetos e acontecimentos. A reação, a emoção, no sentido literal do termo, é seguida por um sentimento. A sensação de prazer ou dor é um componente necessário desses sentimentos. Mas aí diz assim, bom, mas isso aqui é uma questão que pode ser referida a organismos vivos. Mas e o homem?
A gente já falou que a emocionalidade está presente em cada fato de pensar. Eu penso em alguma coisa porque emocionalmente eu fui ativado. Então, o que está se referindo aqui, que Descartes vinha sendo contestado desde o momento em que ele estava escrevendo sua obra. Só que Spinoza não era aceito. Spinoza foi excomungado da sua comunidade porque ele não concordava com os ditames do que a administração da comunidade nos Países Baixos admitiam. Vamos continuar com Damasio. Ele diz: nenhuma das funções importantes da mente humana, percepção, aprendizagem, memória, emoção e sentimento, atenção, raciocínio, linguagem e movimento, tem como base um mero centro cerebral. A fenologia e a ideia de que um centro cerebral poderia produzir uma dessas grandes funções mentais é uma ideia do passado. Só que ela está presente naquele texto que se leu sobre como se faz prestação jurisdicional a partir do livre convencimento dos magistrados. A minha pergunta é: teremos alguma dúvida de que existem diferenças entre aquilo que se pensava, Descartes pensava, e que hoje se pensa cientificamente? Me parece que a gente demonstrou bem essa matéria. Vamos então para alguém que praticamente sucedeu naquela metodologia a Descartes. Você não, mas Kant não aceitou as ideias de Descartes. Raro equívoco. Ele simplesmente transferiu a, vamos dizer, iluminação divina por um poder do homem conseguir tirar do universo uma ideia a partir daquilo que ele afirmava como imperativo categórico. Só que o imperativo categórico afirmado pelo homem, a partir daquela ato de interpretar, é a mesma coisa fundamentada, em última análise, no penso e logo existo. Immanuel Kant, um dos filósofos mais influentes de sua época, pretendia dar justificações científicas à metafísica. O A é craseado. A metafísica é a base da justificação científica, tal como era prioristicamente afirmada por Descartes, e Kant queria pôr a metafísica no nível do progresso da ciência para que os dois conhecimentos, metafísico e empírico, pudessem compor um conjunto e impulsionar o progresso. Lembramos que a partir do século XV, notadamente na Inglaterra, há um progresso científico e empírico impulsionado pelas correntes iluministas, apoiado na física, na matemática, na lógica aristotélica, que passa a dominar o estudo da ciência nas universidades. Bom, o possível não será mais deduzido nem de uma estrutura objetiva do mundo, como em Aristóteles, nem uma possibilidade abstrata realizada de um ser transcendente, como na escolástica, mas na pura atividade transcendental do sujeito cognoscente. Quer dizer, a transferência daquele fato da iluminação divina de Descartes foi transferida para o sujeito cognoscente, tal como pode ser encontrada de modo particular em Kant e Fichte. A questão não será mais o que torna possível a realidade atual no mundo, ou ainda o que torna possível esse mundo em si mesmo, tomado como tal em sua globalidade. Mas o que torna possível o conhecimento que tenho desse mundo, o fato de que há um mundo, é o fato de que há um mundo para mim. Então, aqui nós vamos voltar ao tema. Mas Kant simplesmente dizia: temos que olhar para o mundo e nós vamos tirar desse mundo concreto aquilo que pensamos dele. Então, aqui tem um objeto e eu digo que é o objeto. O objeto não vai dizer nada para mim. Eu, pelo poder que tenho, pelo sujeito transcendental que eu assumo como teoria, eu digo que é a realidade.
Nós não estamos falando aqui da influência kantiana nas decisões que já referimos? A mim me parece que sim. Continua aqui Narbonne, Narbonne, um grande cientista internacional. Que maravilhosa adequação científica entre a lógica e o determinismo, os objetos isolados e recortados, a técnica, a manipulação, o real, o racional. Isso quem diz é Narbonne. Então, o pensamento simplificador não conhece nem ambiguidade nem equívoco. Vamos lembrar que a simplificação está na base da teoria cartesiana. E não só a simplificação. Repartir a realidade em pedacinhos, quanto menores, melhor. O pensamento simplificador não conhece nem ambiguidade nem equívocos. O real tornou-se uma ideia lógica, e isto, ideológica, e é esta ideologia que pretende apropriar-se do conceito da ciência. O pensamento simplificador julga obedecer à lógica ao fazer obedecer à lógica ao paradigma disjuntivo redutor. Quer dizer, o paradigma disjuntivo redutor, aquele paradigma da fragmentação da realidade em cada vez espaços menores para que ela possa ser examinada. Não é a lógica que controla o pensamento simplificador. É este que manipula a lógica para simplificar. Aí começamos a olhar o silogismo lógico. Ele é vital para que a gente chegue à conclusão. Só que quem é que constrói a premissa maior? Quem olha a realidade e faz dela uma premissa maior que vai causar as consequências? É aquele que olha para a realidade. Ele simplifica a realidade, fratura ela em todas as partes que quiser, toma aquelas partes e simplesmente dali tira suas conclusões, e aquela conclusão retirada de um fragmento passa a valer universalmente. Parece uma loucura, mas é assim. Não é a lógica que controla, mas é a fragmentação que se faz e aquilo que se pensa a partir daquele fato, daquela forma de pensar que a gente já tem apresentado. Continua, nesse ponto quem fala é Cirne Lima. É claro que Kant não pensa num Deus transcendente nem em verdades inscritas em sua essência, mas ele não está muito longe disso. Transcendental para Kant é aquilo que vige para todo e qualquer espírito pensante. Ou seja, transcendental é aquilo que é universalíssimo e necessário, aquelas verdades que vigem para todo e qualquer pensar. O transcendental, portanto, segundo Kant, não existe como objeto. Ele nem mesmo existe, ele vige. Ele tem vigência universal. Então, aqui está a fundamentação do livre conhecimento dos magistrados. Kant, vamos olhar de novo. Transcendental para Kant é aquilo que vige para todo e qualquer espírito pensante. Ou seja, transcendental é aquilo que é universalíssimo e necessário. Se isso fosse verdade, no momento em que os ministros que compõem uma corte pensassem num objeto, esse pensamento seria único. Ele estaria justificado numa mesma metodologia, numa mesma forma de pensar. A epistemologia, a forma de pensar, estaria inserida nessa universalidade e o lucro e o objeto seria analisado a partir de uma mesma metodologia. Essa questão vai voltar. Mas a gente está pensando em trazer esses dados exatamente para se
ter uma forte fundamentação para dizer que o estudo de Kant nas universidades atuais constitui uma gastança de tempo inútil e de dinheiro público. Porque ele está superado. A forma de pensar kantiana está em Santo Agostinho. Descartes tomou todas as ideias de Santo Agostinho, que buscou essas ideias no âmbito religioso. E depois, quando Kant começou a trabalhar nisso, existia uma formulação científica a partir da matemática e da física, onde o mecanicismo garantia a universalidade do pensamento. Para se pensar alguma coisa, precisava-se simplesmente justificar isso através daquele poder, que antes, cartesianamente, era a iluminação divina, depois veio do próprio sujeito transcendental. Nós temos uma outra situação em que a gente pode trazer como efeito dessas nossas afirmações. Para Kant, categoria, isso está no dicionário de filosofia de Abagnano. Kant ele estabeleceu categorias, né? E diz o dicionário: para Kant, categorias são os modos pelos quais se manifesta a atividade do intelecto, que consiste essencialmente em ordenar diversas representações sobre uma representação comum, isto é, em julgar. Estas são, portanto, as formas de juízo, isto é, as formas em que o juízo se explica independentemente do seu conteúdo empírico. Então, eu tenho um juízo. Este juízo passa a substituir o nosso conteúdo empírico dos objetos. É essa a ideia de categoria trazida por Kant. Por isso, as categorias podem ser extraídas das classes de juízos enumeradas pela lógica formal. Desse modo, diz Kant, surgem tantos conceitos puros do intelecto que se aplicam a priori aos objetos da intuição em geral. Quantas eram as funções lógicas em todos os juízos possíveis no quadro precedente, isto é, na classificação dos juízos, porque as chamadas funções esgotam completamente o intelecto e põem à prova o seu poder. Kant fez as categorias, tentando imitar aquilo que já tinha sido feito lá na época grega. Mas as categorias lá eram examinadas a partir dos sistemas moldados pelos pré-socráticos. Lá era a realidade que era espelhada como forma de uma existência. Só que aquelas características foram relativizadas por Kant e passaram a ser fixadas e adotadas como conceitos lógicos e como uma máquina que se transforma em realidade em qualquer lugar de uma forma universal. E aí, essa ideia se transitou para o âmbito da prestação jurisdicional. Então, quando uma magistrada diz que um guindaste é um caminhão, ela simplesmente está invocando essa situação de que os juízos substituem a realidade. Vamos examinar essa questão mais tarde, mas já vamos dizer o seguinte: será que rende aquilo que pensa e que se formula por um juízo, ou rende aquilo que sobra de patrimônio no fim de uma atividade? Ou mercadoria é a mesma coisa. E todos os pressupostos constitucionais que têm que ser reais. E por essa metodologia, o juízo dito e consagrado de uma forma formal como decisão passa a substituir a realidade. Por isso que as Supremas Cortes estão se afastando da realidade no país e aos poucos estão perdendo até a sua credibilidade. Estão se mantendo institucionalmente em face daquilo que eles foram criados. Mas muitas decisões que são separadas daquilo
que é a realidade, passam a afetar a forma de ver do povo democraticamente aquilo que está sendo julgado pelo Supremo.